Alô, 1, 2, 3, melhorou? Pois bem, lemos este texto aqui de 1 Coríntios 12, de 8 a 11, e Gálatas 5, 22. Os dois textos falam de duas expressões poderosas do Espírito de Deus na vida da igreja. O primeiro, 1 Coríntios 12, fala dos dons espirituais. E Paulo vai dizendo que o Espírito Santo dá o dom de ciência, o dom da fé, os dons de curar, profecia, interpretação, línguas, discernimento dos espíritos, operação de maravilhas. Então, são 9 dons espirituais. E no outro texto de Gálatas 5, 22, fala do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Temperança é domínio próprio. É uma riqueza tremenda. E é interessante porque no fruto, ele é no singular, os dons no plural, mas no fruto tem também 9 diferentes expressões. E nos dons são 9 dons. E eu queria destacar aqui, entre esses dons e fruto, a fé. Porque é a única que é comum aos dois. A fé aparece, lá no verso 9, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então a fé aparece dentre os dons espirituais. E em Gálatas 5, 22, também aparece amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. E aí pensa que é como se fosse os olhos da nossa fé. Como assim? A sua fé é como uma visão. A sua capacidade de enxergar, ela é biocular. Você tem o olho direito e tem o olho esquerdo. Tem o nervo óptico direito, o nervo óptico esquerdo. E eles vão lá para dentro do cérebro e tem um lugar onde esses nervos se cruzam, se encontram, se integram. Chama quiasma óptico. Ali, o seu cérebro interpreta as duas visões, do olho esquerdo e do olho direito. E integra essas visões. E aí é o seu enxergar. E é muito precioso, muito interessante pensar nisso, porque a nossa fé é ela que nos dá uma visão do reino, visão do mundo espiritual, visão de mundo. É o conjunto das suas crenças que vai permitir você entender a existência, o que se passa à sua volta, e interpretar o que acontece. Por causa de que a gente existe? Para que a gente existe? A fé nos ajuda a responder essas coisas. Nos últimos dias, Deus vai manifestar a glória dele na igreja. E a gente olha para a igreja e vê lá muito problema, muita
falha humana, muito pecado, muita feiura. E a gente vê, às vezes, o mundo explorando negativamente isso para desqualificar a igreja. E muitos cristãos também ficam olhando para as misérias, as fraquezas, as feiuras, os pecados dos outros e da igreja, alimentando dores, ressentimentos. Mas Deus está fazendo uma obra. A impressão, quando a gente tem um olhar meio superficial do mundo e da igreja, a impressão que a gente tem é que Deus está parado. Que o mundo, o mal, está avançando aceleradamente. Mas Deus está fazendo uma obra. Uma estranha obra. Invisível, aparentemente. Para nós, a gente não vê, não enxerga. Que obra é essa? Ele está trabalhando no coração e na mente de homens e mulheres, no mundo inteiro. Na sua vida, Ele está trabalhando. E aqueles que estão entrando na sintonia, se permitindo, se rendendo, se deixando ensinar, guiar, Ele está fazendo, Ele está cavando e abrindo bem fundo, como diz Jesus no final do Sermão do Monte. O homem prudente é aquele que cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces da sua casa sobre a rocha. Deus está fazendo isso na igreja. Só que Ele não coloca efeitos especiais, não põe isso na mídia, nas mídias sociais, não faz propaganda. E o diabo, do outro lado, faz propaganda negativa contra a igreja. Aí você fica ultra impressionado com as coisas negativas, seja da igreja, seja do mundo, da deterioração no mundo. E por que Deus não faz propaganda? Porque andamos por fé e não por vista. Porque Deus prova os corações. Porque Deus nos chamou para nos conectarmos na árvore da vida, videira verdadeira, que é Cristo. Não na árvore da ciência do bem e do mal. Não na lógica. À vista, quando Paulo diz, andamos por fé e não por vista, a vista representa a árvore do conhecimento, representa a lógica humana, o raciocínio humano. E a fé é essa dimensão. A fé não é louca, mas muita gente acha que a fé é meio doida. Por quê? Porque a fé não está refém da lógica. Ela não está debaixo
de uma tal maneira que as suas vestes ficaram brancas, e veio uma nuvem, e apareceu Moisés e Elias, e os discípulos ficaram muito impactados. E Moisés representando a lei, Elias representando os profetas, conversavam com Jesus. E Pedro disse: Senhor, se tu quiseres, nós podemos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E aí veio uma nuvem sobre eles, e os discípulos se prostraram com o rosto em terra, em temor. E veio uma voz daquela nuvem, dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de repente aquela nuvem se dissipou, e quando os discípulos olharam, não tinha mais ninguém, só Jesus. Ali naquele momento, quando Pedro diz: façamos 3 tendas,
E quando a intervenção do Pai, naquela nuvem, naquela voz, diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É como se Deus estivesse dizendo: olha, a resposta definitiva, a minha voz, a minha palavra, a minha mensagem definitiva está no Filho. Ouve o Filho de Deus, você vai ouvir Deus. Quando eles desceram lá do monte, encontraram uma multidão no vale, e um pai se adiantou e disse: mestre, eu vim trazer o meu filho aos teus discípulos, rapaz endemoniado gravemente, e eles não puderam fazer nada. Obrigado. E eles não puderam fazer nada. Esse homem trouxe o filho fortemente endemoniado e pediu para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus disse para o homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o homem replicou: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus curou o rapaz, entregou ao Pai. Quando Jesus chegou diante desta multidão, haviam discípulos, fariseus, esse pai desesperado, o povo ali, e Jesus disse, lançou um lamento, falando: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Esse lamento de Jesus era a respeito de todas aquelas pessoas. Esse lamento de Jesus dizia a respeito a você, a mim, a todos nós. Somos uma geração incrédula, perversa. Mas podemos crer no Filho de Deus e nos arrepender da nossa incredulidade e dos nossos pecados. Então, esta fé, que eu chamo a fé da graça, ela cresce quando você enxerga a sua incredulidade e dela se arrepende. Esta incredulidade, eu já falei várias vezes aqui sobre apistias, o verbo do grego, né? O Novo Testamento foi escrito em grego, apistias é traduzido por incredulidade. Às vezes você tem fé, outra hora você não tem fé. Uma hora você tem fé, outra hora você desconfia, você tem medo, você se sente inseguro. Então a sua fé, ela não domina totalmente o seu interior, ela não prevalece. Não é que ela desaparece, mas no cenário da sua mente, tem uma hora que você está mais imbuído da fé, tem outra hora que você está inseguro, com medo, desconfiando, interrogando, mil dúvidas. Esta apistias, que é incredulidade, que pode ser traduzido por desconfiança, é a marca da nossa crença humana decaída, é a marca da nossa desconfiança. Você crê, você confia em Deus, num dado momento, no outro você desconfia. Vai que Deus me chama para Jó.
Eu sei que Deus prova os corações. E Deus provou Jó de uma forma extrema, radical. Mas eu não estou pronto nem para 1/10 do que Jó passou. A gente tem medo. Tem gente que não se entrega para Deus, fica sempre com um pé atrás, um pé enorme, um passo enorme para trás, por medo. Se eu me entrego totalmente e ele me pega para Jó, e ele quer provar minha fé, são as nossas desconfianças. E aqui neste terreno, a gente cresce na fé quando se arrepende dessas desconfianças. Quando a gente reconhece que desconfia de Deus. Você sabe que Deus é bom, que Ele é perfeito, que Ele é justo. Mas vai que? Sei lá. Né? Todos nós temos esse tipo de pensamento. E a gente crescer na fé, de fé em fé, é a gente enxergar essas desconfianças e delas nos arrependermos. E aí o Espírito de Deus vai iluminando a gente vai vendo o quanto a gente desconfia e vai se arrependendo. E a fé vai expandindo. Então esse é o olho do lado da graça. Por que eu chamo a fé da graça? Porque você se arrepende, o sangue de Jesus te lava, Deus te acolhe, Deus te pega no colo, Deus te fala, eu sou teu pai. Minha filha, confia, descansa, meu filho. Me dá a mão. Eu te protegi, eu te protejo, eu estou com você. Ele revela a graça dele, que nos dá colo, que nos dá suporte, que nos sustenta. E é algo que a gente recebe, maravilhoso, e a gente não merece. Cristo Jesus fez por merecer em nosso favor. Este outro lado da fé do fogo, eu chamo que é fé do fogo porque tem a ver com os dons espirituais, o Pentecostes, a festa do Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi quando os discípulos foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, e a partir daí começou a manifestação dos dons espirituais. Também é fruto da graça, também é obra de Cristo. Mas você precisa acreditar que Deus dá os dons. Ele também tem essa base da graça, não é por merecimento. Mas esta fé, ela cresce, ela se desenvolve pela revelação do poder de Deus. Quanto mais iluminação e revelação você tem, mais a sua fé cresce. Quanto mais o Espírito Santo te visita, mais essa fé é ativada. E a respeito desta fé, ou dos dons espirituais de um modo geral, que serve para todos os dons, 1 Coríntios 14, verso 1, Paulo diz assim, no capítulo 13, ele vinha falando sobre o amor, que é o fruto, que é a expressão máxima do fruto do Espírito. Aí no capítulo 14, verso 1, ele diz assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Segui o amor e procurai com zelo. Segui o amor e procurai com dedicação.
Segui o amor e procurai com empenho os dons espirituais. Esta fé do fogo, você cresce quando você busca. Esta fé do fogo, você cresce quando Deus lhe revela, lhe dá a visitação, a revelação do Espírito Santo, como um dádiva, como um dom. E ela cresce mesmo. Se você buscar, ela vai crescer. Sua fé vai crescer. Veja o que Jesus diz e a correlação de pedir, de buscar com o Espírito Santo. Capítulo 11 de Lucas, de 10 a 13. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se você é humano, é imperfeito, é mau, você sabe dar boas coisas para os seus filhos, que dirá Deus? Se você pedir, e Jesus aqui fala uma gradação: pedi, buscai, batei. São níveis de busca. Se você buscar, a sua fé vai crescer. E é fé fogo, é fé poder de Deus, é fé no sobrenatural. E Deus vai mandar isso para a igreja nos últimos dias. Vai mandar isso na vida dos crentes. Deus quer restaurar o milagre, a glória, a manifestação do poder dele no cotidiano da igreja. Só que, por que isso ainda não apareceu assim, pastor? Porque ele está trabalhando nesse lado de cá, cavando, abrindo bem fundo, trabalhando na santidade, no fruto do Espírito, no caráter da igreja. Muitos avivamentos vieram porque o povo buscou, orou, clamou, perseverou, bateu, e veio o fogo do Espírito, e veio o poder do Espírito Santo, e vieram os milagres, as bênçãos de Deus. Mas nesse lado da santidade, da mansidão, da benignidade, do caráter transformado, não havia a sustentação equivalente. Então, veio o fogo, veio o poder, veio o avivamento, vieram as bênçãos, vieram restaurações de Deus, vitórias, milagres, mas com o tempo aquilo entrou em declínio por causa da fraqueza dos vasos. Eu tenho falado aqui que Deus está dando para os seus filhos, nessa obra estranha que não é aparenta, que não é aparente, Ele tem dado asas. Essas asas falam do fruto e do fogo, dos dons e do caráter transformado, da santidade, da maturidade, do amor, da misericórdia e da fé, do poder, dos milagres, do profético. Essas asas falam, então, desse agir sobrenatural de Deus. E pensa, muitas vezes a gente tende a pensar assim:
Eu primeiro preciso cavar, abrir bem fundo, desenvolver essa asa aqui, da santidade, da maturidade, da benignidade, para depois desenvolver essa daqui. Mas numa águia eu lhe pergunto, primeiro a águia desenvolve inteiramente uma asa, fica com aquela asona e a outra pequenininha? Não, a águia pequenininha tem uma asinha e ela vai batendo aquela asinha, e vai batendo juntamente as duas asas, vai fortalecendo o peito. E este fortalecimento é fortalecendo a fé, porque tanto no fruto do Espírito é a fé, quanto nos dons espirituais, a fé. Quanto mais você pratica a sua fé, mais você fortalece as suas asas para voar. E Deus vai levantar um povo águia, um povo com asas, que vai desenvolver tanto no fogo do Espírito, quanto na graça, na fé, no caráter transformado. E a glória de Deus vai descer sobre a igreja. A glória de Deus vai descer sobre você. Você humano, terreno, vaso de barro. A glória de Deus vai descer sobre você. Amém. Deus já usou você alguma vez? Você já percebeu Deus falando com pessoas através de você? Você já percebeu Deus instrumentalizando a sua vida, seus lábios? Não existe nada mais sublime na terra do que isso. Adorar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo sobre tudo, e Ele dizer: você é meu embaixador, você é minha embaixatriz, eu sou teu Deus e eu te uso. Coisa maravilhosa, a presença de Deus fluir através de você. Ele quer fazer isso, Ele quer te dar esse lugar de honra. Ele quer usar a sua vida. Ele quer abençoar pessoas através de você. A sua vida, sua existência, não se encerra em você. A salvação que Ele trouxe para você não se encerra em você. Ele quer lhe dar a honra de ser um vaso de honra, um instrumento de bênçãos. E isso vai emprestar um sentido, um valor, um renovo, uma alegria em sua vida. Tremenda, uma coisa maravilhosa. Agora, quando Deus usa você, a beleza, a glória dele, tem algum celular por aqui? Quando Deus usa você, é uma coisa tão linda, é uma bênção tão grande, que Ele flui através de você, abençoa pessoas e deixa uma bênção, deixa um rastro da presença dele em você. Deus se revelou para Moisés, ele subiu ao monte, ficou em jejum e teve uma revelação maravilhosa, recebeu os 10 mandamentos, a glória de Deus resplandeceu de uma tal maneira na vida dele, que quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, resplandecia, a ponto de ofuscar. Depois
Moisés não sabia que o rosto dele estava resplandecendo. O povo falou, olha, a gente não está nem conseguindo olhar para o seu rosto. Aí ele passou a colocar um véu no rosto. Quando ele entrava na presença de Deus, ele tirava aquele véu, ficava lá face a face com Deus. Então, quando Deus usa você, Ele deixa um rastro de bênção em você. Quando Deus usa você, Ele dignifica a sua vida, Ele empresta valor, dignidade, importância para a sua vida. Importância perante os anjos, importância perante o mundo espiritual, importância na eternidade. Porque quando Ele usa você, Ele está expandindo o reino dele através de você. Aquilo que você está fazendo, aquela obra que você está fazendo, indo evangelizar, aquela obra que você está fazendo, compartilhando a sua fé, aquela obra que você está fazendo, ajudando o seu próximo, está glorificando o nome de Deus, está honrando e exaltando a Ele, e Ele está ali confirmando para aquela pessoa ou aquelas pessoas a presença dEle através de você. Isso lhe empresta valor, isso honra você. Então, Deus, Ele quer que a gente desenvolva a nossa fé, as asas, o fruto e o poder dos dons espirituais, de uma tal maneira que a glória dele desça poderosamente sobre nós. Só que Ele não quer que use você, eu, nós, uma vez e depois jogue o bagaço fora. Não quer isso. Ele quer usar a gente uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes. E aquele usar não é abusar. Aquele usar a gente é fluir através de nós, deixar um rastro de bênção em nós. E é a gente aguentar firme. Por que aguentar firme? Porque somos pecadores. Aguentar firme porque quando Deus usa a gente, flui através de nós e nos honra com essa bênção, sem perceber, a gente devagarinho, a gente está assim, o Deus usa, aí a gente fica assim, aí fica assim. Aí, daqui a pouquinho, a gente começa a subir no salto alto. Não tem jeito, o humano é carne. A nossa humanidade, a gente vai para a vanglória. Quanto mais Deus usa a gente, mais a gente se acha. E quando a gente se acha, perde a bênção. Por isso que Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Permaneçam em mim. Olha, fica conectado. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então Deus, Ele quer fluir em nós e usar a gente, e a gente permanecer firme na videira. Paulo conhecia bem este assunto. Em 2 Coríntios 4, Paulo diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não de nós. Então ele fala da glória, da expressão dessa glória de Deus, usando a gente. Mas ele diz, olha, há uma excelência do poder, há uma glória que é de Deus, e nós somos vasos de barro. Então, quando Deus flui em nós, a tendência natural é a gente esquecer que é vaso de barro. A gente pensa que é vaso de ouro. E aí, parte dos problemas na igreja tem a ver com a fogueira das vaidades. Tem a ver com essa coisa, um achar mais do que o outro, competição, coisa humana. Então, ele quer trabalhar. Quanto mais você enxerga a sua incredulidade, sua perversão, suas misérias, seus pecados, não estou dizendo você ir para o pecado para enxergar, não precisa fazer coisa feia, não, é dentro da gente que a gente enxerga, e o Senhor nos ilumina, e a gente se arrepende da nossa incredulidade, das nossas desconfianças, mas a gente enxerga a essência desse barro em nós mesmos. Somos pecadores e pela graça de Cristo salvos. Então, quanto mais eu conheço a natureza desse vaso de barro, mais eu entendo os outros vasos de barro. Menos eu pretendo por mim mesmo pisar, me exaltar, competir, humilhar o outro para ser alguém. Esses caminhos errados, menos eu pretendo isso. Mas, essa tensão da glória de Deus e o vaso de barro, e essa consciência, ela gera em nosso coração um temor. Eu vou encerrar falando desse assunto do temor, não vou me alongar mais, mas eu quero dizer para vocês, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é honrar a Deus. O temor a Deus é a reverência. O temor a Deus é saber quão grande Ele é. Ter noção da grandeza, da majestade dEle. Da soberania dEle. É respeitá-lo profundamente. É honrá-lo. Salmo 90, escrito por Moisés, nos versos 11 e 12, ele diz assim: quem conhece o poder da tua ira, segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quem conhece o poder da ira de Deus? Quem conhece o quão tremendo Ele é, a ponto de honrá-lo como lhe é devido, a ponto de ter a reverência, o respeito profundo. E uma marca dos nossos dias, da cultura à nossa volta, é o desrespeito a Deus, o desrespeito à natureza, à criação, aos valores, à desonra. Que o Senhor enche o seu coração de fé, que Ele renove a sua fome e a sua sede por Ele. Que você peça, que você busque, que você bata, que o fogo do Espírito arda como uma chama poderosa em você e ative a sua fé. Amém. Ao mesmo tempo que você enxergue
suas desconfianças, seus medos, suas incredulidades, e delas se arrependa e cresça na confiança e no temor do Senhor. Deus te abençoe.